Certo, gente, continuando aqui o nosso tutorial, vamos lá. Eu vou pegar, né, esse projeto que o React já me fornece, né, e eu vou zerar ele, beleza? Eu vou zerar ele para eu poder usar os meus próprios componentes que eu vou criar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser iniciar, né, lá no npm start. Eu vou iniciar o meu navegador para ter um elemento visual para me ajudar, né, para ser um guia. E eu vou começar a desconstruir esse projeto React que já existe para construir o meu do zero, né? Foi assim que a gente aprendeu HTML e CSS JavaScript, né? Não foi do zero, vendo uma página branca para depois ir criando conteúdo. Então, vamos chegar nessa página branca no meu React, né? Então, para começar essa brincadeira, eu vou botar um do lado do outro. Vamos lá, para facilitar um pouquinho. Tá? Beleza? E aqui eu vou identificar quem que eu estou usando, né, na minha pasta SRC. Eu sei que o meu root aqui, né, da minha index, da minha pasta public, ele vem lá da SRC, né? Então eu vou lá na SRC e eu vou identificar quem é que eu não vou precisar usar, né? Aqui nós temos uns arquivos de CSS, tá vendo? Que é o CSS desse projeto. Eu não vou usá-los, então eu já vou deletar eles. Deleta index CSS, deleta app CSS. Ele já vai falhar aqui, né? Porque o React ele é assim. Ele tudo tem que estar alinhadinho para ele funcionar. Se uma coisinha tá fora do lugar, ele já para o programa inteiro, né? Diferente do que nós vimos no HTML e no CSS, onde se alguma coisinha tá errada, ele pula para a próxima etapa. O React não é assim, ele para tudo. Beleza? Aqui a gente tem aquela logo, né? No caso, não vou usar também. Deleta. Aqui nós temos uns arquivos de teste, tá vendo? Web Vital, Setup, App Test. Não vamos usar nada disso, então vamos deletar. Nós ficamos só com o nosso index e o nosso app. Aqui, ó, o index, beleza? E o app, tá bom? O nosso app aqui, se você for olhar a estrutura dele, ele está importando algumas coisinhas que nós apagamos, né? Então eu vou remover isso aqui. Eu não quero importar mais isso, porque nós apagamos, não existe mais no projeto. E aqui ele tem, né, toda aquela estrutura HTML que a gente viu no primeiro vídeo. Então eu vou tirar isso aqui também. Vou colocar aqui, ó, o meu P com o Olá Mundo para dar sorte, né? Mas isso não vai ser o suficiente para funcionar, né? Ele vai demorar aqui para compilar porque ainda tá dando erro aqui, tá? Qual que é o erro? Aqui, essa limpeza que nós fizemos no app, agora nós temos que fazer no index. Olha só. Se você olhar bem, ó, eu estou importando um CSS aqui que eu não estou usando. Então, vamos tirar isso aqui. Lembra que a gente apagou o arquivo CSS? Ó, estou importando o Web Vital e a gente também não está usando. A gente apagou esse arquivo também. Então, vamos tirar. Ó, Web Vital aqui embaixo de novo, mas eu não estou usando. Então, tchau. Vamos deixar só o que a gente está usando, ó, que é o React DOM, React e o app, né? O React DOM está sendo usado. O React eu não preciso nem falar, né? É o React. E o app, olha só, está sendo usado. Beleza? Fazendo essas configurações, ele já deve nos dar a nossa tela branca bonitinha com o nosso Olá Mundo. Vamos ver o que ele vai compilar ali para mim. Opa, deu um cachezinho aqui aparentemente. Ele voltou para o antigo, né? Vamos ver o que está acontecendo aqui. Tá, vamos só atualizar aqui, vamos ver. Deu cache, gente, deu memória cache. Isso aqui é chatão, né? Aparecendo toda hora. Então, para isso aqui parar,
Eu vou vir aqui no meu HTML, né, na pasta public. Vou botar aqui a linguagem dele, é PTBR. Agora ele não vai mais pedir para traduzir. Pronto, ela já até sumiu. Vamos ver aqui. Ó, pá, atualizei, não está pedindo mais tradução. Beleza. Então tá aqui o nosso Olá Mundo, beleza? Ele aparece dentro de app, certo? Então eu já sei que tudo que eu escrever aqui, ele vai renderizar para mim lá no meu navegador. Compilando. Ah, demorou, mas foi. Nossa, meu computador tá zoado. Vou fechar o servidor e iniciar de novo só para ver se melhora. De curiosidade, tá, gente? Se você quiser fechar o servidor aqui no Node, aperta Ctrl C. Aí vai perguntar: deseja finalizar? Sim. Aí aperta um Enter. Ele finalizou o servidor para mim. Agora eu vou iniciar de novo. Porque às vezes o servidor vem bugado, né? Aí você tem que fazer esse joguinho aí. Vamos ver se ele já vai iniciar certinho. Ok, demorou um pouquinho, mas ele funcionou, tá? Fiz um cortezinho rápido aí na edição. Então, vamos lá. Já que eu sei que tudo que eu escrevo dentro de app é o que está sendo renderizado, eu vou criar um novo componente, beleza? E vou colocar esse componente dentro de app, beleza? Então, vamos lá. Cada componente você faz em um arquivo separado, beleza? Então, aqui, ó, dentro da pasta src, eu vou clicar em New File, beleza? Para criar um novo arquivo, né? Eu vou criar um cabeçalho para minha aplicação. Então, eu vou botar aqui, ó, header.js, certo? Onde aqui eu vou fazer esse cabeçalho. Eu vou fechar esse index aqui, tá bom? Que eu não vou trabalhar com ele, vou trabalhar só com app e só com header, tá? E qual que é a sintaxe que eu vou usar para criar um componente, beleza? Eu vou usar uma function, vou dar um nome dessa function, que seria o nome do meu componente, e eu vou chamar esse nome com letra maiúscula, tá? A primeira letra tem que ser maiúscula, ó, header maiúsculo. Vou abrir o parênteses, caso eu queira passar algum parâmetro, né? E vou abrir um bloquinho de código, né? Para isso nós usamos as chaves, beleza? E essa função, ela tem que me retornar alguma coisa. Então eu vou botar um return, beleza? Return parêntese, porque ele vai me retornar algo dentro desse parêntese, tá? Opa, dei Enter, né? E aqui está a sintaxe da minha função, tá? O que ele vai me retornar? É aquele JSX que eu tinha mencionado antes, né? No nosso caso, como é um cabeçalho, eu vou botar aqui um H1, né? Só por fins de exemplo, eu vou botar aqui, ó, título do site, tá bom? E aí eu salvei esse componente, beleza? Agora que eu criei o meu componente, eu tenho que importar ele na minha aplicação, né? Eu tenho que importar ele aqui, beleza? Mas antes, para eu poder importar ele aqui, eu tenho que exportar ele aqui, certo? Existem algumas maneiras de fazer isso, tá? Você pode vir aqui e botar export default, e aí você bota o nome da função, header, tá bom? A maneira que eu gosto de fazer é aqui botar um export default. Por que eu prefiro assim? Porque quando eu vou criar meu componente, eu já escrevo direto export default function header nananana, beleza? Então agora que ele está sendo exportado, eu vou importar
ele aqui no meu app, beleza? Então, lá em cima eu vou botar um import, importar quem? Header, maiúsculo, tá bom? Beleza, você vai importar header, mas você vai importar de onde? Então vamos lá, from, aí entre aspas, vou botar um ponto barra, beleza? E o VS Code já me sugere os locais da onde eu vou importar esse componente, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, header, tá bom? Certo. Se você notar, ele tá meio... ele tá com opacidade baixa aqui, né? É porque eu importei o header e não usei ele em momento algum, né? Eu vou usar ele agora aqui dentro de app, da seguinte maneira. Header, como se ele fosse uma tag, beleza? E aí no final eu vou botar barra e fechar aqui. É como se fosse uma tag que não tem fechamento, só tem abertura, tá vendo? Por que que esse barra existe? Porque se eu tentar fazer sem ele, o VS Code faz isso aqui pra mim, ó. Ele autocompleta. Isso aqui é chatão, a gente não quer isso, então nós vamos colocar a barra e deixar ele assim, certo? Se eu salvar aqui, isso aqui no meu app, ele deveria renderizar para mim, né, o meu título do site, certo? Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Salvei, ele vai compilar. A minha internet está ridícula hoje, então vai demorar um pouquinho. Opa! No caso, tá vendo? Eu criticando a internet, fui eu que errei. Eu escrevi errado, olha só, eu escrevi header. Header não foi definido. É header. Beleza? Olha só, na linha 5, 6, ó. Linha 5, header. Beleza? Salvei, vamos ver se agora vai. Compilando. Carregou e deu um erro. Vamos lá. Ah, tá. Isso aqui tá com cache, gente. Minha internet tá horrível, não sei porquê. Eu vou atualizar e ele vai funcionar. Tá? Tá guardando cache, tá? Minha máquina tá zoada. Deixa eu fechar essa janelinha aqui. Então, ele renderizou pra mim um componente, beleza? Agora eu vou fazer outro componente. Vou fazer o corpo do meu site, beleza? Então, vamos fechar o header, porque eu não vou mais trabalhar com ele. Vou vir aqui em SRC, ó, cliquei em SRC para ela ficar selecionada. Novo arquivo. Vamos lá. Aqui, ó, body.js, né? Porque todo componente é uma função JavaScript, né? Entre muitas aspas, isso que eu tô falando, tá? Todo componente é uma função JavaScript. Não é regra, tá? Tem outras maneiras de fazer, é com classe. Da maneira que eu estou mostrando aqui, os componentes são as funções, beleza? E agora eu vou criar o corpo do meu site. Vamos lá. Export default, né? Porque a função que eu vou criar, ela já vai ser exportada. Então, vou botar aqui, ó, function body com o B maiúsculo, né? Bloco de código e o return. Acabou que eu não falei porque que tem que ser maiúsculo, né, no outro exemplo, mas eu vou falar agora, tá bom? Eu vou botar aqui o return, beleza? E aí eu vou escrever aqui o corpo da minha página, né? Para isso eu vou usar a tag main, pá. E aqui dentro eu vou escrever o corpo do site. Beleza? Aqui poderia ser seu HTML genérico, o seu projeto aí, né? Você que sabe. E agora basta eu importar isso lá no meu app, tá bom? Aí aqui nós vamos encontrar a primeira peculiaridade, tá, do JSX. Que qual é essa peculiaridade? Na lógica seria só eu importar aqui o corpo, né? Ó, import body from ponto barra body JS, certo? E aí aqui falarei, ó, então usa aí o body
né? Simples assim, né? O mundo seria mais lindo se fosse dessa maneira, né? Se eu salvar isso aqui, você vai ver que vai dar um crashzinho no meu código, ele não vai compilar. Inclusive já tem uma linha vermelha acusando que isso aqui está errado, né? Qual que é o lance, tá? Quando nós trabalhamos com JSX, ele permite que você tenha múltiplas tags lá dentro. O que ele não permite é que você tenha tags irmãs, né? Ou seja, aqui header é irmão do body. Isso ele não permite. Ele permite que você tenha tags filhas, né? Ou seja, poderia ter uma tag dentro do... o body poderia estar dentro do header, mas ele não pode estar embaixo assim, da maneira como está, né? Irmão. Para resolver esse problema, algumas pessoas fazem isso aqui, ó. Eles vão encapsular com uma div, tá vendo? Ou seja, agora a div é a tag principal, né? Ela é a tag pai e ela possui 2 filhos. Isso o JSX aceita, tá bom? Então, se eu salvar aqui, ele vai funcionar normalmente. Tá aqui, ó, título do site e o corpo do site, beleza? Isso é o que algumas pessoas fazem, tá bom? Agora, uma técnica usada no React é isso aqui. Isso é chamado de fragment. Você deixa, tá, ele assim vazio e o JSX entende que esses 2 caras aqui são filhos de quem? São filhos da root. Lembra da div root? Eles são filhos da root. Por quê? Porque o app ele se reporta ao index e o index se reporta à root. Beleza? Então ele entende que esses componentes aqui são filhos de quem está puxando o app, tá? Então para isso nós usamos a fragment, certo? Agora se você olhar aqui, você está vendo que as coisas estão começando a ficar confusas, né? Vamos dar uma organizada nisso aqui. Dentro da minha pastinha src, eu vou criar agora uma pasta, new folder, olha só, uma pasta que eu vou chamar de componentes, beleza? Eu vou organizar isso da seguinte maneira: todos os meus componentes eles vão estar agora dentro daquela pasta. Para quê? Para não confundir com arquivos, né, como app.js e o index.js, né? Então, para isso, basta eu arrastar o body.js para component. Olha só, vou mover. Você tem certeza que você quer mover? Lá, quero, beleza? E eu vou arrastar o header.js. Ah, tá. Antes de eu mover, olha só, o header. Vamos comentar o que aconteceu aqui. Lembra que o nosso import ele tinha o caminho do meu corpo? Estava lá .body.js. Quando eu movi, né? Aquele caminho não existia mais, ou seja, ele vai parar de funcionar o meu projeto. O VS Code ele me deu uma opção aqui, olha, você quer dar um update no import para o corpo JS? Se eu falar que sim, ele vai fazer automaticamente essa correção para mim. Olha só, tá aqui, ó, sim. Se eu for lá no meu app, ó, ele até ficou com a bolinha. O meu body, né, era ./body, ele corrigiu automaticamente. Agora ele é ./componente, que é a pasta componente, /body. Se eu salvar, olha só, compilando, ele volta a funcionar normalmente, tá? Se eu fizer a mesma coisa com o header, o VS Code vai me ajudar de novo. Olha só, tô aqui no app, beleza? ./header, arrastei header para component. Move aí, por favor. Beleza?
Parou de funcionar porque não existe mais ./header. O que existe é ./component header. Eu poderia escrever isso aqui manualmente ou auto-import. Olha lá, ele mudou para mim automaticamente. O VS Code te dá essa ajudinha aí, tá bom? Não sei como é que é em outros editores, mas o VS Code te ajuda. Então, eu vou salvar aqui, tá bom? E ele vai compilar para mim. Beleza? Então foi assim que nós criamos nossos componentes. No próximo vídeo eu vou mostrar como é que coloca CSS nesse componente. Beleza? Até mais!